que é vencedor e quer se tornar mais do que vencedor, hoje o Criador tem uma palavra para você. Porque precisamos acreditar, precisamos ter esperança. A palavra de Deus diz assim: tudo que é bondoso, tudo aquilo que te traz esperança, tudo aquilo que te traz paz, nisso pensais. Precisamos pensar, trazer a lembrança, trazer a nossa memória, somente aquilo que nos traz esperança. Estamos ouvindo ao fundo aqui uma canção que diz que tudo foi Ele que fez e só nos resta o adorar. E o que é adoração? Adoração é reconhecê-lo por quem Ele é e por tudo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Vamos orar. Acalme o seu coração, acalme a sua alma. Acredite que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e tudo o que nele existe, e que a nós, seus filhos, suas criaturas, só nos resta o adorar e confiar que quanto ao nosso futuro, bondade e misericórdia nos seguirão. Só depende de nós pedirmos dele fé e sabedoria para nos portarmos nesse mundo durante o tempo em que ele nos proporciona estar aqui. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado porque o Senhor criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. E a nós só nos resta te adorar. Ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a te servir. Ensina-nos a te prestar culto. Ensina-nos a sermos aquilo que nascemos para ser, sua imagem e sua semelhança, para reinarmos nessa terra. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a abandonar, a nos livrar de toda crença de escassez, de escravidão, que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus. Mateus 19. Acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber estas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram, no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, o receba. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse.
Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, e terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eu acho que eu ainda não me apresentei para vocês diretamente, né? Quem sou eu? Eu tenho dado relapsos de quem sou eu, da minha família, durante as lives, durante os vídeos, mas eu ainda não me apresentei formalmente para vocês, porque eu sou como a lua, eu não tenho luz própria, mas a glória, a luz do sol da justiça reflete em mim, e é isso que importa. Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Meu nome é Rosilene Antunes, eu sou casada, sou filha do meio, tenho 3 irmãos acima de mim e 3 abaixo de mim. Eu tenho formação em pedagogia, em teologia, sou formada em coaching integral sistêmico pela Febracis e eu amo ensinar. Eu amo transmitir para as pessoas aquilo que eu aprendo, porque eu acredito que quem aprende não depende. E o meu dom é ensinar. Encontre o seu dom. E eu estou aqui. Talvez você se pergunte por que essa menina está todos os dias pela manhã fazendo lives, lendo a Bíblia. Porque eu encontrei uma pérola de muito valor. E o valor dessa pérola não se restringe somente a mim. Ela pode alcançar você também. E eu vivo nessa vida ao estilo 7 estrelas com o meu Criador, sendo provida, sendo cuidada por Ele. Eu vivo uma vida abundante, corpo, alma e espírito. E o desejo do meu coração é que você também viva essa vida. Vida de paz,
vida de alegria, vida de prosperidade. Porque é essa vida que o Criador tem para nós. Chega uma hora na nossa vida que nós precisamos transbordar a mensagem que está dentro de nós. Qual é a mensagem que está dentro de você? Todos nós temos um propósito e uma missão. Você sabe a diferença de propósito e de missão? A missão, escreve para mim aqui embaixo. Você do YouTube que me ouve depois, já chega deixando o seu joinha. Escreve para mim aqui embaixo a diferença entre propósito e missão. E se você já encontrou o seu propósito e a sua missão. Missão é algo que eu tenho para fazer e eu faço por um tempo até ela terminar. A missão, ela termina. Por exemplo, eu estou com a missão de ler a Bíblia com vocês todos os dias de 2021 às 6h17 da manhã. É uma missão. Quando essa missão terminar, eu começo outra. Para você entender, isso é missão. Propósito é aquilo que está dentro de você. Propósito é aquilo que vem com você desde quando você nasceu. E que você faz sem querer receber nada em troca. Isso é propósito. O propósito nunca vai te deixar. Você nunca vai terminar de cumprir o seu propósito. Porque você nasceu para isso. Para cumprir o seu propósito. Só que para descobrirmos o nosso propósito, é preciso uma busca. Uma busca acima do ouro e da prata. E quão difícil é entendermos isso em uma geração materialista. E é isso que Jesus disse aqui na parábola do jovem rico. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito, busque. Busque de todo o seu coração, porque se você buscar, você vai encontrar. Há 3 anos atrás, eu comecei a buscar o meu propósito. Eu já sabia qual era o meu propósito, mas eu ainda não tinha clareza. Eu ainda não estava desenvolvida ao ponto de transbordar. E esse é o papel, essa é a minha missão, te ensinar a transbordar. Com humildade, com sinceridade, com ousadia. A minha mensagem é uma mensagem de vida abundante. É uma mensagem para vencedor que quer se tornar mais do que vencedor. Se você é um vencedor e que sente no seu coração que você pode mais, que você pode ir além, é para você que eu falo, que quer ser mais do que vencedor. Para experimentar uma vida abundante que existe ainda aqui nesse mundo, uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, reinando nas 11 áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, e aguardando no futuro a vida eterna. Precisamos ser ousados como os filhotes do leão. E se você não entende essa fala que eu digo, que precisamos ser ousados como os filhotes do leão, é um versículo de Provérbios 28, que diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como os filhotes do leão. Você só será como um filhote do leão se você for justo. E aí é você que precisa decidir ser uma pessoa justa, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa misericordiosa. Ser como um jovem rico que cumpria todo o mandamento, mas faltava um. E ele tinha o seu coração apegado nas riquezas desse mundo. E o coração dele se entristeceu.
Porque chegou um jovem rico diante de Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Podemos ver que o coração dele estava nas riquezas. E Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele já chegou fazendo essa pergunta: que bem eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus já começou falando para ele: por que você está me chamando de bom? Não tem um que é bom, senão Deus. E o diálogo deles decorreram assim. E aí Jesus falou: cumpra os mandamentos, cumpra os princípios. E ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe, ama o seu próximo como a ti mesmo. Esses são princípios que precisamos obedecer para herdar o reino dos céus, para termos paz, para termos justiça e para termos alegria. E o jovem rico se alegrou e disse: eu cumpro todos esses, desde a minha mocidade. E aí ele continua, o coração dele tinha algo no coração dele ainda. E o que mais? E Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que esse jovem se entristeceu? Eu ouvi alguém dizendo um dia, e fez muito sentido para mim. Isso que eu vou dizer aqui, eu ouvi alguém dizer. Esse jovem era um jovem rico. Não foi ele que tinha construído a sua fortuna. Ele tinha recebido uma herança. Então ele não sabia produzir aquela riqueza. Porque ele era jovem e ele recebeu uma herança. Por isso ele tinha muitos bens. E quando Jesus disse, e ele se retirou triste porque ele tinha muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro comigo. Vem e segue-me. E Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E ele faz a analogia do camelo passar pelo fundo de uma agulha. E talvez quando você lê esse texto, você pensa que essa agulha é uma agulha dessa de costurar, né? Não. Esse fundo de uma agulha que Jesus disse aqui é um local que existe lá em Jerusalém. E era um lugar muito estreito, que não cabia um camelo, né? Mas não era o fundinho de uma agulha que não cabe um fiozinho de linha. Não é dessa agulha que Jesus estava falando. É de um lugar lá em Israel, lá em Jerusalém. E os discípulos, olhando para ele, se admiraram então e perguntou: então quem pode salvar-se? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Jesus, o que ele disse em cima, que é difícil um rico entrar no céu, ele não disse que é impossível. Ele disse que é difícil. Mas abaixo ele disse que para herdar o reino dos céus, ao homem, tanto pobre quanto rico, é impossível. Porque para herdarmos o reino dos céus, somente através de Cristo, somente através de Deus. E aí Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por isso, para herdarmos o reino dos céus, para termos paz, termos alegria, termos vida abundante, precisamos ter um encontro com Deus. Precisamos ter um encontro com o Criador. Porque quando temos um encontro com o Criador, temos a nossa identidade renovada, resgatada. Por isso olhamos para o mundo e vemos tantos casos de ansiedade e de depressão. São milhões de pessoas em ansiedade, que só pensam no futuro,
ou em depressão, que vivem no passado. As doenças da alma hoje é o que assola as multidões. Se Jesus viesse hoje sobre a terra, a história que iria se contar de Jesus não era que ele curava os enfermos, era que ele curava os doentes mentais, os doentes da alma. Porque a alma das pessoas estão doentes. E a nossa alma, ela só é curada quando nós acreditamos em um Criador dos céus e da terra. Quando nós acreditamos que tem um que é mais poderoso do que nós e que cuida de nós. Quando nós entendemos a sua misericórdia e acreditamos que quanto ao nosso futuro, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. E quando Jesus disse que é difícil para um rico herdar o reino dos céus, é porque ele não quer que o nosso coração não esteja nos bens dessa terra. Porque ele nos advertiu a não ajuntarmos tesouro nessa terra, mas a juntar tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não rói. Por isso precisamos ter esperança, pensar em coisas boas, pensar em um futuro melhor. Porque se nós não acreditarmos que existe um futuro melhor ainda nesse mundo e com o futuro a vida eterna, não temos motivo para levantar da cama todos os dias. Não temos motivo para fazer o que fazemos todos os dias. Por isso precisamos acreditar. E abaixo, Jesus disse que tanto para o rico quanto para o pobre é impossível para o homem natural herdar o reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. Então é somente através do Criador. Por isso precisamos nos achegar a Ele. É esse o motivo da minha mensagem. Que eu quero que você alcance uma vida abundante ainda nesse mundo e com o futuro a vida eterna. E Pedro é ótimo, né? Eu gosto das perguntas de Pedro, da interação de Pedro com Jesus. E Pedro perguntou: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Pedro amava a recompensa. Precisamos querer recompensa. Jesus, eu estou fazendo isso para o Senhor. O que o Senhor vai me dar? E aí podemos dizer, Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu a salvação. Sim. Então, quando eu deixo tudo por Ele, a primeira coisa que Ele me dá é a salvação. E depois, a cura, a libertação, a vida abundante, a coragem, a ousadia, tudo que eu preciso para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse para Pedro que eles, os discípulos, seriam seus generais. Seriam aqueles que estariam com ele, assentado no trono do pai dele, para julgar as 12 tribos de Israel. Apocalipse fala que a Nova Jerusalém terá 12 portas de pérolas. E em cada porta estará escrita o nome de um discípulo. E se você gosta de estudar, se você gosta de história, procure ler a história da igreja. E você vai conhecer um pouco mais da biografia desses homens que vão julgar as 12 tribos de Israel. E aí pergunte para você mesmo se você está disposto a fazer o que eles fizeram. Jesus ali estava falando para os discípulos, agora ele fala para mim e para você. Isso que eu vou ler aqui agora é para você. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. Receberá 100 vezes
tanto e herdará a vida eterna. Tem uma outra tradução que fala assim: receberá 100 vezes mais aqui nesse mundo e com o futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Por que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros? Porque tem pessoas que chegam para Cristo e se estagnam, não experimentam essa vida abundante que Ele tem para nós. E tem outros que chegam depois e buscam o conhecimento acima do ouro e da prata e experimentam essa vida abundante que o Criador tem para nós. Quando Jesus fala para deixar tudo, Ele não está falando para abandonar. É não colocar em primeiro lugar. E nós saímos daqui e voltamos para o início do capítulo, que fala sobre o divórcio. Jesus, ele não apoia o divórcio. Deus, ele não apoia o divórcio. E por que, se ele não apoia o divórcio, se ele é a favor da família, ele está falando que é para deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim? Precisamos sermos espirituais para entendermos a palavra de Deus. Esse deixar que Jesus está falando aqui é não amar mais do que a Ele. É não amar mais do que a você. Porque quando você ama Jesus mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seu filho, mais do que seu esposo, mais do que os seus bens materiais, o seu coração não está nisso. O nosso, não é que não podemos ter, precisamos honrar pai e mãe, é um princípio da Bíblia. Os pais precisam cuidar dos seus filhos até eles tornarem independentes. Os pais precisam também ensinar os seus filhos a serem independentes. Podemos ter nessa vida propriedades, herdades. O Senhor não nos proíbe termos. Ele deu a terra aos filhos dos homens. O que não podemos é colocar o nosso coração nessas coisas. Porque quando colocamos os nossos corações nas coisas desse mundo, o nosso coração se afasta do Criador e se afasta de nós mesmos. Porque quando o nosso coração está afastado do Criador, ele está afastado de nós mesmos. Porque onde é a habitação do Criador? A habitação do Criador é dentro de mim e de você. Somos a sua imagem e a sua semelhança. E quando eu busco isso em primeiro lugar, eu me amo em primeiro lugar. Porque o mandamento é: ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem condições de ajudar o seu próximo. De fazer pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Porque quando você não se ama, quando você não sabe quem você é, quando você não sabe da sua real identidade, você se vitimiza. Você vive uma vida de vítima. Você vive murmurando. Mas quando você descobre a sua real identidade, você se farta de si mesmo. A Bíblia fala que o sábio, ele se farta de si mesmo. Ele não é mais vítima. Agora somos senhores do nosso destino. Por quê? Tivemos um encontro com o Criador. Tivemos a nossa identidade ressignificada e o próprio Criador mora dentro de nós. E aí podemos ajudar o nosso próximo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é para abandonar, é para deixar. É para não amar mais do que a Ele. Porque aquele que ama, porque na outra tradução fala ama, aquele que ama pai, mãe, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque Jesus, ou ele está em primeiro lugar na sua vida, ou ele não está. Ele não fica no meio, ele não fica em cima do muro, ele não gosta dessa classe de intermediário. Jesus não gosta dessa classe de indecisos. Ou você se posiciona com Deus ou com o diabo. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Você precisa se posicionar. Está surgindo uma nova geração que se posiciona. Uma nova geração que não é mais vítima. Uma geração que decidiu
escrever a sua história, ser autor da sua própria história. Porque temos esse poder, somos a imagem e a semelhança do Criador. Precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de viver de vitimismo. Pôr a culpa em tudo e em todos. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é da Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é do Trump. E a sua culpa, onde que fica? A sua responsabilidade. Com você em primeiro lugar e com os da sua casa. Aonde fica a sua responsabilidade? Porque pensa se Bolsonaro for responsável por todos os brasileiros que existem. Bolsonaro é um homem falível. Mas a hora que cada indivíduo se levanta como imagem e semelhança do Criador, autor da sua vida, da sua história, e que decide cuidar da sua própria vida e da sua casa, o reino do céu chega. O reino do céu chega. Chega de vitimismo. Chega de pôr a culpa no outro. A culpa é do pastor, a culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é do meu pai que me abandonou, a culpa é da minha mãe que não me cuidou direito. Chega, perdoa. Se você pensa que a culpa é de alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é liberar perdão para essa pessoa, se libertar e viver a sua vida. Porque a minha mensagem não é para vitimista. Ou se você é vitimista e quer se tornar um vencedor, para ser mais do que vencedor, a minha mensagem é para você. Mas a minha mensagem é para vencedores que querem ser mais do que vencedores. Que cansou de ser vítima de um sistema de pessoas e decidiu ser autor da sua própria história. Porque para isso Jesus veio. Jesus diz assim: para a liberdade foste chamado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus rasgou o véu de cima a baixo. Hoje você não tem mais ninguém que te impeça de ter uma vida com o Criador individual. A nossa adoração hoje é individual. Precisamos sim viver o coletivo, mas primeiro é entre eu e ele, para depois ser no coletivo. Precisamos entender essa mensagem. Chega de dar desculpas, chega de vitimismo, chega de preguiça. Porque quando damos desculpa, quando somos vítimas, é porque é preguiça, é não querer sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto dá trabalho. Ser dono da sua própria história dá muito mais trabalho do que ficar de vítima na zona de conforto. Mas só experimenta a vida abundante que o Criador tem para nós, aquele que faz diferente todos os dias, aquele que não dá desculpa, aquele que não procrastina. Precisamos nos posicionar. Está levantando uma geração que se posiciona. E se você não se posicionar, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Está levantando uma geração de Josué e Caleb. Quem foi Josué e Caleb? Foram filhos daqueles que saíram do deserto, do Egito, para alcançar a terra prometida. E todos morreram no deserto. Porque não se posicionaram, porque não acreditaram que podiam herdar a terra prometida. Mas Josué e Caleb, eles não tinham a mentalidade escrava. E eles pensaram: não, nós podemos. Com o nosso Deus nós podemos herdar aquela terra. E eles acreditaram no seu coração e somente os dois herdaram a terra prometida. Está levantando uma geração de Josué e Caleb que querem herdar a terra prometida. Porque precisamos querer. E eu sou uma dessas que quero. Chega de vitimismo. Por isso eu estou aqui nessa manhã dizendo para você que se você quiser, você também pode. Porque precisamos ouvir de alguém. Se eu estou aqui hoje falando para você, foi porque um dia eu ouvi de alguém. Então, se tem uma mensagem que arde no seu coração, não retenha essa mensagem só para você.
se posicione e entregue essa mensagem da forma que o Criador colocar no seu coração. Chega de perfeccionismo. Começa fazendo, dê o primeiro passo e vai consertando no caminho. Se você olhar para os meus vídeos, para as minhas lives, não está tudo perfeito, não. Eu não monto um cenário cenográfico aqui para falar para vocês, não. É vida real, é quem eu sou, é minha casa. Feito é melhor do que perfeito. Se quisermos algo, precisamos desejar. E se desejamos, precisamos começar a fazer o que precisa ser feito. Porque senão nunca vamos alcançar. Essa é a mensagem do Criador para nós. E os discípulos o interrogaram acerca do divórcio. E Jesus, ele falou assim, olha, no princípio, Deus criou céus e terra. No princípio, Deus criou macho e fêmea. O que Deus ajuntou, não separa o homem. É isso que Jesus disse aqui. Jesus, ele deu um motivo para o divórcio, o adultério e a prostituição. Mas mesmo assim, se você estiver disposto a perdoar no seu coração, isso é o que Deus prefere. Que você perdoa, que você ressignifique. E aí os discípulos disseram, mas Moisés permitiu carta de divórcio. E aí Jesus falou assim, Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês não estão dispostos a perdoar. Mas não é a vontade do Pai, o divórcio. E aqui eu não estou para julgar se é certo ou se é errado divorciar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você que é divorciado ou que não é divorciado. Porque não é esse o meu papel. Deus, ele não me colocou como juiz. Agora eu só quero que você pense comigo. Eu nunca me divorciei. Eu sou casada há 16 anos. Mas uma pessoa que é divorciada, que talvez hoje na nossa sociedade nós conhecemos pessoas que já divorciou 1, 2, 3 vezes e está buscando o parceiro ideal. Você que já se divorciou e que está buscando o parceiro ideal pode responder essa pergunta melhor do que a mim, porque eu não tenho essa experiência e só somos experimentados em algo quando temos a experiência. Uma pessoa que não deu certo no primeiro, se ele não ressignificar suas crenças, provavelmente não vai dar certo no segundo. E assim sucessivamente. Mas se a pessoa que entrou em um casamento e está com vontade de separar, se ele decidir ressignificar suas crenças, ele vai dar certo com esse primeiro. Porque primeiro você precisa perdoar. Mesmo para ir viver com outro, se esse seu primeiro te fez algo que te feriu, você precisa perdoar. Porque sem o perdão você não avança. Você vai ficar acorrentada a essa pessoa. E Jesus, ele sabia de todas essas coisas. A palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, não é para Deus, não. É para benefício nosso mesmo. Porque quando nos casamos, nós nos tornamos uma só carne com a pessoa. Por mais que você se separe e vá embora, vai ficar um vácuo aqui dentro. Você vai ter muito trabalho para tratar isso. Você vai ter mais trabalho para tratar isso do que para consertar o casamento. Os casamentos se acabam é por orgulho. É porque um não quer recomeçar. É por preguiça. Porque para manter um casamento dá trabalho. E os casamentos acabam é porque entra na mesmice. Os dois, né? Cada um não faz aquilo que precisa ser feito. Para construir um relacionamento é todo dia. Tem aquela frase que fala assim, tá na mão já era. Não acredite nessa frase, não.
Se você é um machista que me ouve, que acredita nessa frase que está na mão, já era. Principalmente na sociedade que nós vivemos hoje. A fila anda. Mas a questão é princípios e valores. Não nos é mais ensinado princípio, só nos é ensinado regra. Então eu quero que você pense a respeito disso. Leia depois Mateus 19 acerca do divórcio e se posicione. O que você pensa sobre o divórcio? Porque aqui Jesus, ele se posicionou. Ele falou, olha, Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque vocês não tiveram preguiça de reconstruir o relacionamento, não tiveram a humildade para recomeçar, não perdoaram. Foi por isso que Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas Deus odeia o divórcio. Porque o Criador fez macho e fêmea. O que Deus uniu não separa o homem. E aí hoje nós já temos aquela famosa frase, mas e se não foi Deus que uniu? É pior ainda, porque aí foi você que uniu, aí a responsabilidade é só sua. Precisamos ser autorresponsáveis. Quando você se divorcia, você está abrindo mão da sua autorresponsabilidade. Você não está assumindo um papel que é seu. E aí você está deixando o papel à mercê. E aí, se nós formos mais a fundo sobre o divórcio, o que acontece quando acontece um divórcio numa família? Para quem tem filhos, olha para os filhos. Olha para a nossa sociedade hoje. A ruptura que um divórcio causa na alma de uma criança. Hoje perdeu-se a referência de família. A Bíblia, ela sempre será família, como pai, mãe, irmão, irmã, avó e avô. Isso é família. Eu vou repetir: pai, mãe, irmão, irmã, avô e avó. Isso é família. Aí hoje as famílias é uma pessoa e um cachorro. Uma pessoa e um gato. Não é esse o modelo de família que o Criador estabeleceu. E se você decidir que para você a sua família é o seu cachorro, é o seu gato, tá tudo certo. Eu não tô aqui também para te julgar e para te condenar. Eu só quero que você próprio pense. Você está satisfeita na sua alma? Você está pleno na sua alma, tendo um gato ou um cachorro como a sua família? É você que sabe responder isso, porque se você disser para mim, eu tô pleno, tô feliz demais, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não sou juiz de ninguém, a minha mensagem não é uma mensagem de julgamento, a minha mensagem é uma mensagem de vida abundante. É uma mensagem de que existe uma vida abundante para desfrutar. É uma mensagem de ousadia, de coragem. Essa é a minha mensagem. Mas eu preciso, como a minha missão nesse ano é ler toda a Bíblia com você e falar aquilo que o Criador coloca no meu coração, eu estou comentando Mateus 19, que fala sobre o divórcio. E, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E aqui eu vou dizer para vocês, quão esplendoroso é quando nós deixamos a casa do nosso pai e da nossa mãe, nos unimos ao nosso companheiro e entendemos isso de sermos uma só carne. É melhor serem dois do que serem um, porque quando um está fraco, o outro anima o outro. E aí talvez você fale assim, Rose, mas o meu companheiro não me animava. Pare de olhar para ele, olhe para você. Quando ele não te animava, qual era o seu posicionamento? De vítima? Precisamos ser autorresponsáveis. Precisamos assumir o leme da nossa vida.
assumir a nossa real identidade de imagem e semelhança do Criador. Se você não dá conta de manter um casamento, você vai dar conta de quê? Porque o casamento é um princípio. Para viver a vida que o Criador tem para nós, tem princípios. E tem todo um contexto. Eu sempre gosto de dizer que toda regra tem exceção. Tem pessoas que lutaram pelo casamento, que quiseram que desse certo, mas não deu. E não deu talvez porque no momento também ainda não entendia essa real identidade. Cada um sabe da sua história. Quando se separaram ainda por causa das regras do mundo, porque hoje para o mundo o normal é não estar casado. Para o mundo hoje, para o sistema desse mundo, o normal é você fazer aí 5 casamentos durante toda a sua vida. E se você, quando se separou, ainda não tinha essa sua real identidade restaurada, se perdoe o seu parceiro e a vida segue. É a partir de hoje. O seu passado não pode determinar o seu futuro. É o seu hoje, é o seu presente que determina o seu futuro. O Criador, ele não quer que você se condene por uma ação que você tomou no passado. Mas você vai colher. Todas as sementes que você plantou, você colhe. Infelizmente. As sementes daquilo que você fez no passado, consciente ou não, você colhe. As famílias posicionadas do jeito que estão hoje é por causa das sementes que foram plantadas. A terra, o Criador deu aos filhos dos homens, ele não interfere nas nossas escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio. Foi a coisa mais poderosa que o Criador deu para nós, foi o livre-arbítrio, a liberdade. E aí você não usa dessa liberdade para dominar a sua vida. Você deixa essa liberdade na mão de outra pessoa. Para que outra pessoa governe a sua vida. É você que precisa governar a sua vida. Então Jesus continua dizendo aqui, né, que é por causa da dureza do coração que Moisés permitiu a carta de divórcio, mas no princípio não foi assim, e Deus, ele não quebra princípios. E aí aqui ele decorre falando que aquele que abandona a sua mulher comete adultério, comete prostituição, e o que casar com a separada também comete adultério, também comete prostituição. Entendamos a palavra do Criador. E é você que decide se você quer acreditar nessa palavra como a palavra de Deus ou não, se você quer obedecer essa palavra ou não. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Tem 25 anos que eu observo os mandamentos dessa palavra. E eu posso dizer para você que valeu a pena. Eu experimento da vida abundante que esse livro promete. Mas eu me posicionei. Eu decidi assumir. Fazer diferente do sistema desse mundo. E nós temos o poder de fazermos da nossa vida aquilo que nós quisermos fazer. Aí os discípulos falaram assim para ele: então não é bom que homem nenhum se case, porque como assim? Essa lei de não poder, porque eles estavam acostumados com o divórcio. Hoje nós também estamos acostumados com o divórcio. Dizer para uma pessoa que ela não pode se separar é como você dizer para ela que ela precisa viver acorrentada à outra, porque ela não descobriu a sua real identidade. E os discípulos falaram para eles: então não é bom que o homem se case. Aí Jesus falou assim: olha, para quem recebeu esse mandamento, tudo bem, mas não foi todos os homens que receberam esse mandamento, porque tem eunucos que já nasceram eunucos, tem eunucos que foram feitos eunucos para servir, mas não foram todos que nasceram com esse dom de não se casarem. Tem pessoas que nasceram com o dom de não se casar e tá tudo certo. Mas se você casou, cuide do seu casamento, busque ajuda. Se tá difícil, agora eu vou falar para você que tá em um casamento que tá difícil levar a vida a dois, busque ajuda. Mas se você já saiu de um também,
Se perdoe, perdoe a pessoa, se libere e segue a sua vida em paz, com gratidão e com amor. Façam um excelente dia. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você tenha forças e energia para cumprir o seu propósito aqui nesse mundo. Você do YouTube, não deixe de deixar o seu joinha, faça um comentário aqui embaixo. Vamos propagar, vamos aumentar esse Clube 617, o clube do conhecimento da Palavra de Deus, com simplicidade.